Fala pessoal, como vocês estão? Vini Pato por aqui com Enriquecendo Todo Dia. Sempre um prazer enorme contar com a presença de cada um de vocês. Hoje vamos para um react aqui, notícia fresca. O Hezbollah na fronteira do Brasil e o que o Irã está fazendo na Venezuela. Importante para todo mundo entender isso, como se posicionar, saber. Conhecimento é poder. Bora pro vídeo. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a estreita colaboração entre o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, o Hezbollah e o Irã. Uma rede de alianças e atividades ilícitas que coloca em risco a estabilidade não apenas da Venezuela, mas também do Brasil e de toda a América Latina. Quando a gente vê um ponto de impacto numa fronteira do Brasil, ele coloca toda a América Latina, né, já que isso seria algo do Oriente Médio aqui, então a gente tem que ficar atento para entender o que está acontecendo e também, né, ver a nossa volta, como nos posicionar. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações. Esse canal é muito bom, Hoje no Mundo Militar. Se inscrevam no canal, deixa o like, eu já vou deixar o like aqui. E já sou inscrito, então se inscrevam aí. Para não perder nenhuma novidade. Sob a ditadura de Nicolás Maduro, a Venezuela passou por um processo de transformação, convertendo-se no epicentro de atividades ilícitas em toda a América Latina. Desde o início da sua presidência, Maduro enfrentou crises políticas, econômicas e sociais que desestabilizaram o país e o levaram a buscar alianças pouco convencionais para sustentar a sua ditadura. A situação na Venezuela é marcada por uma combinação de autoritarismo, corrupção endêmica e dependência de atividades ilícitas como fonte de renda, com as principais... Eu acho que isso daí todo mundo é de ampla sabedoria, todo mundo sabe, né? Acho que com o apoio também do governo brasileiro lá, desde 2002, isso veio se intensificando na Venezuela. A gente vive numa América Latina totalmente já tomada por esse sistema aí, que eu não vou citar o nome. Sendo o tráfico de drogas, o contrabando de ouro e a cooperação com organizações terroristas internacionais, incluindo o Hezbollah, um grupo libanês criado e fortemente apoiado pelo Irã. O regime de Maduro encontrou nos grupos terroristas e no crime organizado uma forma de financiar a sua manutenção no poder, o que envolve também alianças com dissidentes das Farc, o ELN e cartéis de drogas. A maior parte desses países todos da América, não só da Venezuela, são financiados, o México, Equador, todos esses países, os demais também, são financiados por esse tipo de atividade econômica, né? Não é por conta de empresários, a gente viu aí ontem a tributação, o dólar batendo 6,10, então não é esse sistema que financia os empresários honestos que financiam tudo isso. Então a gente tem que entender que a maior parte da economia do país é derivado desse tipo de atividade. Essas organizações não apenas fornecem receitas através do narcotráfico, mas também atuam como forças paramilitares para proteger interesses do regime em áreas remotas e de difícil acesso, como é o caso da floresta amazônica. Esse ambiente caótico criou as condições perfeitas para a atuação de... Floresta amazônica tomada com ONGs, né? Não pode ser civilizada, não pode ter industrialização, não pode ter vinda de pessoas honestas, é simplesmente para favorecer esse tráfico de coisas e pessoas também, né? Então fica aí essa reflexão. Grupos como o Hezbollah, que se beneficiaram da infraestrutura frágil e das redes de corrupção para expandir as suas operações criminosas no país. Com o apoio do Irã, o Hezbollah ajudou a transformar a Venezuela em um ponto de convergência para o terrorismo internacional e o crime organizado transnacional. A história do Hezbollah na América Latina é longa e multifacetada. Graças à tríplice fronteira no sul do continente, entre Brasil, Paraguai e Argentina, o grupo expandiu a sua influência para outros territórios estratégicos. A Venezuela, com a sua localização privilegiada no norte do continente e ambiente de impunidade, tornou-se um centro operacional crítico para o Hezbollah. Esse grupo, patrocinado pelo Irã, inicialmente estabeleceu bases na América Latina através de comunidades libanesas e árabes imigrantes. Muitas dessas comunidades, especialmente na Venezuela, têm histórias que remontam ao final do século XIX, quando ondas de imigrantes chegaram à região em busca de melhores condições de vida.
Embora a esmagadora maioria desses imigrantes não tenha qualquer ligação com atividades criminosas, o Hezbollah se infiltrou nesses círculos, aproveitando-se de redes comerciais legítimas para realizar operações ilícitas. Na Venezuela, Exatamente. Para quem não entende um pouco de como funcionam esses processos de infiltração de serviço secreto, esses são os chamados sleep agents. Então, são agentes adormecidos, que eles se infiltram dentro, como você ouviu, dentro das comunidades, dentro do sistema econômico convencional, entre restaurantes, entre bares e postos de gasolina, lojas de tecido, na atividade econômica que os libaneses majoritariamente prestam serviços nessas comunidades e em outras. Então eles se infiltram e esperam um aval do governo central, lá de cima, para poder tomar atitudes que devam ser tomadas no período correto. Então eles são apenas agentes adormecidos, sleep agents. Então é desta forma que eles se infiltram e a gente não sabe quais as comunidades, como que elas são corrompidas, como que elas nos afetam. Então é assim que funciona já há 50 anos, até mais. O Hezbollah opera principalmente por meio de redes familiares chamadas clãs, como os clãs Saleh, Hada e Nasreddin, com cada uma dessas redes se especializando em atividades como lavagem de dinheiro, contrabando e narcotráfico. Por exemplo, o clã Saleh foi identificado como um dos principais facilitadores de operações financeiras ilegais do Hezbollah, enquanto o clã Nasreddin atua na intermediação de armas e no apoio político ao regime de Maduro. Outro ponto crítico é o uso da documentação venezuelana, com o governo Maduro fornecendo passaportes e identidades falsas a operativos do Hezbollah, permitindo que eles se movimentem livremente por toda a América Latina. Então, como que você acha que a Venezuela é sustentada, dada aquela pobreza, tendo tudo aquilo as dificuldades que o povo venezuelano tem passado? Como eles conseguem se sustentar, dadas as atividades, a prestação de ajuda de serviços externos, como o próprio serviço aqui que a gente está ouvindo falar do Irã, né? Então é dessa forma que eles atuam no mercado, no governo, para influenciar as nações e também tirar a nossa cultura, a cultura dos venezuelanos. Então eles atacam desta maneira. Então eles estão utilizando essa rota, que é aqui do lado, certo? Para trazer um conflito do Oriente Médio para cá, para uma região na qual a gente é 100% afetado. Essa estratégia não apenas facilita o financiamento e as operações terroristas, mas também coloca em risco países vizinhos como o Brasil, que podem se tornar alvos dessas atividades clandestinas. Além disso, o Hezbollah utiliza a Venezuela como um corredor para enviar drogas para o Oriente Médio e a Europa, uma atividade que gera milhões de dólares para financiar as suas operações, enquanto reforça o poder do regime venezuelano sobre a... Assim que eles operam, é assim que funciona, isso é a maior parte da economia deles. Então, quem acha que a maior parte da economia é exportação de produtos lícitos, não, é dessa forma que eles atuam nessas corridas e nessas atividades. Área-chave do país. A relação oficial de proximidade entre a Venezuela e o Irã é fundamental para entender o papel do Hezbollah na região. Desde a presidência de Hugo Chávez, a Venezuela e o Irã estabeleceram uma aliança estratégica baseada em uma retórica anti-americana e também em interesses mútuos de sobrevivência política e econômica, tendo em vista as sanções impostas a ambos os países. Sob Maduro, essa relação se aprofundou, com o Irã oferecendo suporte militar, tecnológico e financeiro para manter o regime venezuelano em funcionamento. Então, é exatamente isso. Então, para manter esse regime que não funciona em funcionamento, vem auxílio de fora, de países que necessitam daquela área, daquele serviço, por assim dizer, para poder operar eu não quero mencionar, mas esses clãs aqui, que nós estamos vendo. Então, é dessa forma que eles fazem. Um exemplo dessa cooperação é o estabelecimento de linhas aéreas e marítimas entre Caracas, Teherã e Damasco, que servem tanto a propósitos comerciais quanto à movimentação de operativos e recursos. Em 2022, a detenção de um avião venezuelano na Argentina revelou que membros da Força Quds, a unidade de elite do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, estavam envolvidos diretamente em operações ilícitas de contrabando. Além disso, o Irã transformou a Venezuela em um centro de produção e armazenamento de armas, com destaque para os drones militares iranianos, que estão sendo produzidos sob licença em fábricas venezuelanas.
Esses armamentos não apenas fortalecem o regime de Maduro, mas também representam uma ameaça para a segurança marítima no Caribe e na América Latina. Outro aspecto preocupante. Exatamente. Então, esse ficar criando mísseis, drones aqui do lado, isso cria uma tensão na América Latina como um todo, né? Nós vamos, acho que, entender também o que eles estão fazendo nessa fronteira que é com o norte aqui do Brasil, certo? É a colaboração econômica entre os dois países, principalmente na área do petróleo. O Irã ajudou a Venezuela a contornar sanções internacionais, revitalizando a sua indústria petrolífera e fornecendo tecnologias para a produção de criptomoedas. Essas medidas permitem que tanto o Irã quanto a Venezuela financiem as suas operações, driblando as restrições impostas pelos Estados Unidos e os seus aliados. A presença do Hezbollah e do Irã na Venezuela tem implicações diretas para a segurança do Brasil e de outros países da região, com a proximidade geográfica e a existência de redes transnacionais, facilitando a expansão de atividades criminosas e terroristas para territórios vizinhos. Na Tríplice Fronteira, o Hezbollah já possui uma base consolidada para a arrecadação de fundos e apoio logístico. E agora, com você vê que eles já possuem apoio na Tríplice Fronteira e nós vemos o cidadão comum, o cidadão de bem que tem seus investimentos sendo deteriorados. A gente não vê o governo caindo matando em cima de atividades como essa, porque são atividades criminosas. Todas elas, todas as frentes de atuação deles são atividades criminosas. Eles não vêm para cá fazer importação e nem exportação de produtos sumariamente lícitos. Dessa forma, como os nossos governantes, como a nossa Polícia Federal, a nossa Receita Federal não está em cima deles. Você não vê falando em nenhuma notícia. Por isso que eu falo, segue esse canal para a gente poder estar sempre debatendo e também eu poder mostrar para você conteúdo que ninguém está te mostrando, a informação, o outro lado da moeda, certo? Ninguém te mostra isso. Não, você não vê a Polícia Federal falando disso, você vê a Polícia Federal falando de Bolsonaro, Receita Federal falando de taxar você mais, você ser desmonetizado, você sendo com a inflação subindo de maneira abrupta. Você não vê uma atuação sistêmica sobre a nossa segurança real. Na verdade, o que eu acho é que esses tipos de clãs e milícias vão atuar e ser a nova segurança no Brasil, porque a polícia está sendo colocada de lado. A Polícia Federal está atuando com frentes, na verdade, que não correspondem com a vontade do povo e nem com a própria segurança também, tanto financeira, federal, aduaneira, tanto financeira quanto a situação de segurança mesmo, por assim dizer. Então você não enxerga essa atuação. Agora, eles atuam com bilhões e trilhões de dólares e ninguém sabe? Como assim? Então isso fica um ponto de reflexão para você, porque só você é capaz de ajudar você e sua família. Só você. A salvação é individual, não tem outra saída, então o ponto desse vídeo é também trazer luz aos seus olhos. Com o fortalecimento das suas operações na Venezuela, há o risco de que essa influência se amplie, envolvendo o Brasil, tanto pelo norte como pelo sul, em possíveis esquemas de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e até ataques terroristas. Além disso, a aliança entre Maduro e o Irã representa uma ameaça estratégica muito mais ampla, com a presença de drones e armas iranianas em solo venezuelano, aumentando as tensões no Caribe e criando um ponto de pressão militar na América do Sul, com isso podendo levar a sendo que esses drones também podem ser usados para monitoramento em nossas fronteiras e também em nosso território. Então, não só assim, e também eles podem ser utilizados contra nós. Aqui, porque a fiscalização em cima disso é muito baixa, é muito precária. Uma escalada nos conflitos regionais, especialmente em áreas já marcadas por disputas territoriais, como é o caso da fronteira entre Venezuela e Guiana. Para o Brasil, como maior potência da América Latina, a questão se torna ainda mais sensível. A expansão dessas redes criminosas e terroristas pode desestabilizar a segurança interna e ameaçar interesses estratégicos nacionais. Além disso, a possível infiltração de agentes do Hezbollah em território brasileiro representa um risco direto para a população e para a infraestrutura crítica do nosso país.
Toda essa convergência de interesses criminosos, militares e terroristas na Venezuela não é apenas um problema venezuelano. É um problema que afeta e desafia toda a América Latina, especialmente... Perfeito, toda a América Latina e especialmente, eu já até acho que, imagina o Brasil, que é o maior país aí. O Brasil. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva nesse canal, é muito bom, eles atualizam constantemente sobre essa situação geopolítica do Brasil e no mundo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixe comentários e conteúdos, sugestões para próximos vídeos que vocês têm dúvida. A salvação é individual, só você é capaz. Agora você viu o aumento do dólar, aí estamos batendo quase 6,10. Se você não entende isso e não sabe fazer autocustódia do seu Bitcoin, não sabe como comprar, eu vou deixar aqui o link do curso do 38, que agora estamos em novembro, Black Friday, 30% de desconto, você ainda vai conseguir juntar com Teoria das Bandeiras, é um excelente conteúdo para você que está começando, para você entender da maneira certa e não cometer erros que outras pessoas já cometeram por você. Então, acesse aqui o link aqui embaixo, você vai estar ajudando esse canal e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu pessoal, até a próxima.